Bom dia, pessoal, tudo bom? Deus abençoe. Estou aqui mais uma vez aqui no parque da minha cidade fazendo uma caminhada e aproveitando também para gravar os vídeos anteriores aí, sempre falando sobre a oração, orando com o profeta Daniel. E hoje eu quero estar tratando aqui de um assunto, de um assunto diferente, certo? E esse assunto diferente hoje que eu quero falar é sobre a nossa caminhada com Jesus. Porque tem momento que estamos caminhando com Jesus, mas parece que nós não estamos caminhando com Ele, ok? Então é o que eu vou falar sobre esse assunto. E o nosso texto básico está lá registrado no livro de Lucas, 24 em diante. Fala dos dois discípulos a caminho de Emaús. E vemos ali dois discípulos de Jesus caminhando, indo para Emaús. E aqueles discípulos, eles estavam decepcionados. Mas por que eles estavam decepcionados? Porque quando Jesus ele foi crucificado e sepultado, eles perderam totalmente a esperança deles. E alguns discípulos se afastaram, se afastaram do caminho. Eu posso dizer assim, se afastaram do caminho. E o próprio Jesus ele falava para os discípulos, olha, falava, quando for entregue aos religiosos lá em Jerusalém para ser crucificado, vocês vão me abandonar. Foi de tanto que Pedro, naquele momento ali, Pedro disse, Senhor, de maneira nenhuma te abandonarei, jamais, tem compaixão de ti mesmo, que isso não vai acontecer, porque eu não vou deixar. E Jesus fala para Pedro ali, olha Pedro, você antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E vocês vão ficar como ovelhas dispersas. Então foi as palavras que o mestre falou para os seus discípulos. Então quando Jesus ele foi entregue ali pelos religiosos para ser crucificado, os discípulos o abandonaram. Só João, que era um dos discípulos ali que sempre estava acompanhando Jesus de perto, João ele não perdeu o foco, ele continuou seguindo Jesus. Mas os demais discípulos, eles o abandonaram. E vemos aí esses dois discípulos caminhando, falando dos acontecimentos que aconteceu. Jesus naquele momento se aproxima deles, já Jesus ressurreto. E Jesus ali naquele momento ele tinha ressuscitado. E Jesus pergunta o que é que eles estão conversando. E eles vão dizendo, olha, você não sabe dos acontecimentos que tem acontecido lá em Jerusalém. Eles relatavam Jesus ali como um profeta. Ou seja, eles não tinham conhecimento de Jesus como Messias. E o tempo todo Jesus, em alguns aspectos, Jesus se revelava para eles, dizendo que ele era o Messias. E a Bíblia vai nos dizer que no momento ali, Jesus começa ali citar Moisés e os profetas. Ou seja, Jesus começa ali a abrir a Bíblia para eles. Mas mesmo assim, eles permaneciam cegos espiritual, porque o próprio texto diz que era como se eles estivessem com os olhos pesados. Era a situação deles. Então hoje a nossa situação está assim. Jesus está andando conosco, a palavra está sendo pregada, mas só que há uma cegueira espiritual. E essa cegueira ela pode ser causada pelos nossos problemas emocionais, espirituais, familiar, enfim, tudo isso vai acarretando e vai impedindo de nós receber a revelação de Deus. Foi o que aconteceu com eles. Diz que quando chega a noite, diz que eles param para descansar, e naquele momento que eles começam a ler, fazer sua refeição com Jesus do lado, diz a Bíblia que Jesus pega aquele pão e ao dar graça, diz que os sentidos deles se abrem. Então eles percebem que é Jesus. E ao perceber que é Jesus, o que é que acontece?
Jesus desaparece. E eles retornam agora para Jerusalém, desesperado, porque eles perceberam, eles voltam agora para Jerusalém, porque eles perceberam que ali era Jesus. E uma coisa interessante que eles começam a comentar, dizendo que quando eles vinham no meio do caminho, quando Jesus citava as Escrituras, o coração deles ardia. Mas veja só, mesmo na cegueira espiritual, a palavra sempre vai queimar no nosso coração. E hoje é o que nós estamos precisando, desse queimar. E esse queimar é o queimar do Espírito por meio da palavra de Deus. E isso só vai acontecer quando nós parar para ouvir a palavra. E o tempo todo Jesus quer falar conosco. Quem sabe você que está me assistindo e você está numa situação de cegueira, Jesus quer falar com você. Quem sabe você está andando até com Jesus, mas já perdeu até a percepção da presença dele. Tem cristãos que andam com Jesus, mas está que nem aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, sem perceber que é Jesus, porque as dificuldades, as lutas, os problemas está sufocando, e a família também. Os afazeres, a preocupação pelo dia da manhã, preocupado com dinheiro. Não estou dizendo que dinheiro é ruim, mas às vezes as nossas preocupações têm impedido de nós vermos Jesus e perceber que o Senhor está o tempo todo querendo falar conosco. Os discípulos, eles estavam desviados do caminho, mas o próprio Cristo foi em busca deles. A mesma coisa é com você. Jesus, nesse momento, ele está em busca de você. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui. Lembra da minha palavra. Lembre das promessas. Então nós precisamos lembrar de cada promessa quando nós aceitamos a Jesus. E essas promessas nos atraiu a Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para nos dar. E um dia, ou quem sabe, você, hoje mesmo, você decidiu se afastar do caminho. Mas eu quero dizer para você que Jesus, assim como Ele foi em busca daqueles 2 discípulos, para eles voltarem para o caminho, que é o próprio Cristo, assim Cristo, Ele faz a mesma coisa com você. E Ele te encontrou hoje, aqui nesse momento. E em nome de Jesus, eu quero dizer para você, volta para Jesus. Em nome de Jesus, não desista. Não desista. E nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero nesse momento fazer uma oração junto com você. E eu poderia até dar um título a esse vídeo, né? Poderia até dar um título, Caminhando com Jesus. Eu poderia até dar. Quem sabe, né? Outro vídeo lá na frente, né? Caminhando com Jesus. Então, nesse momento, vamos caminhar com Ele. Vamos voltar para o propósito, assim como os discípulos voltaram para Jerusalém, quando eles perceberam que era o Senhor. Então, vamos orar agora, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer você de volta ao propósito. Pai, em nome de Jesus. Nesse momento eu oro por essa pessoa que se afastou do propósito. Que o Senhor nesse momento traga ela de volta. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa não saia do teu propósito. Se ela saiu, é hora de voltar. É hora de voltar, porque o Senhor nos ama. Assim como o Senhor foi em busca desses 2 discípulos. Assim como o Senhor foi em busca de Pedro. Pai, nesse momento, Pai, nós pedimos ao Senhor, não nos deixa desviar do caminho. Essa pessoa que está orando junto comigo, que ela volte para o caminho, Senhor. E nada vai nos impedir de caminhar nessa caminhada, porque a Tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Pai, esse vídeo, meu Deus, eu tenho certeza que já está tocando no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento que estamos caminhando contigo, mesmo pensando que estamos caminhando sozinhos, mas o Senhor aparece para nós e diz, eu estou aqui, volta para o propósito. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe. Compartilha esse vídeo, faz um comentário, porque desse jeito você vai me ajudar, ok? Deus abençoe e um grande abraço em nome de Jesus.